Fala Fiel, no vídeo de hoje, mais um programa Band Esportes, onde Versone trouxe informações de dentro do timão. Créditos na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e bora para o vídeo. Da questão do Corinthians, do Garro e também da questão da Bet do Corinthians. Vamos começar com esse assunto. É um assunto muito difícil, né? Ninguém sabe as circunstâncias do acidente, que acabou vitimando uma pessoa, um homem lá na Argentina. O Garro foi indiciado por homicídio culposo, quando não tem intenção de matar, mas ele está liberado, ele veio, chega no Brasil hoje, pelo que sei, mas é uma cacetada bem forte, independentemente, para além do drama da pessoa que morreu, né, e dos familiares e amigos do cara, para o Garro também. Claro que são coisas incomparáveis, mas é uma cacetada muito forte. Não dá para dizer que, não, tudo bem, o cara não teve culpa e vamos em frente, né? Pessoalmente, para o Garro, é uma grande cacetada, né, Vessa? Bom dia. Feliz ano novo de novo. Valeu, obrigado pelos parabéns. Aí foi dia 2 de janeiro, dia meio maluco de fazer aniversário, todo mundo viajando, enfim. Tô acostumado. Pois é, pegou todo mundo de surpresa. O Vessa escapa, né? Ele foge de pagar aquele, né, aquele Guaradinho, mas vai Isso, pagar, exatamente. mas Isso não é Vai vem que sim. verdade. não tem, não. Não vem que Isso é não tem, verdade. não, velho. Isso é verdade. E pegou todo mundo de surpresa. As primeiras notícias chegaram de um veículo de imprensa lá de La Pampa, que é uma região ali da Argentina, um cantinho onde ele meio que nasceu, foi criado ali e tal. E aí começaram a chegar as primeiras imagens, informações. Antes de mais nada, obviamente, solidariedade à família, né? Porque tem uma vítima, então acho que isso é impossível. A gente é obrigado a falar sobre isso e a lamentar, obviamente, pelos familiares, pela vítima. Depois houve esse primeiro julgamento, que não é nem um julgamento, é uma audiência, né? E nessa audiência ele foi indiciado por culposo, por homicídio culposo, quando você não tem o dolo, né? Quando você não tem a intenção de fazer aquilo, sem agravantes. O agravantes seria se ele tivesse com um nível de álcool no corpo muito alto, e aí o nível de álcool foi considerado não necessário colocar agravantes nessa história. Ele foi liberado, ele pode viajar, ele está voltando, como vários jogadores chegando a São Paulo hoje, porque amanhã cedo, 9 horas da manhã, é a representação no CT do Corinthians. O julgamento não está marcado, ele não pode dirigir, foi retirada a carteira de motorista, então aqui no Brasil ele vai ter que contratar alguém, enfim, ou ir de aplicativo para o CT o tempo inteiro, não vai ter jeito, ele não vai poder chegar, não vai poder dirigir nem no Brasil. E agora ver como ele vai lidar com essa história. Com quem a gente conversou, diz que realmente a pessoa fica de uma maneira que não sabe muito bem como ele vai reagir na volta aí, ao dia a dia, aos outros jogadores. Ele sempre foi um cara jamais um cara muito fechado, né? Você via ele o tempo inteiro. Ele é um cara de pouquíssimas palavras. Quando ele dá entrevista, muitas vezes dá entrevista de cabeça baixa. Ele é um cara muito. Ele não é aqueles caras igual o Hugo Souza, sabe assim, brincalhão, gesticula, nada. Ele sempre foi um cara já muito na dele. E eu imagino que para ele vai ser um trauma eterno, o resto da vida. Isso certamente vai fazer parte da sua vida, seja no Corinthians, aposentado, quando ele tiver 50, 60, 70 anos, isso daí vai estar marcado. Como a gente, quem é mais novo não vai lembrar, mas quem é mais antigo como nós, por exemplo, o acidente do Edmundo em 95, a gente sempre que eu olho para o Edmundo ou que eu vejo qualquer problema com vítima, acidente com vítima, eu lembro do Edmundo, ou que tem a ver com o jogador. Primeiro, quando eu vi a primeira coisa, acidente e vítima, o primeiro cara que me veio na cabeça foi o Edmundo, ou seja, o Edmundo já se aposentou e a gente vai continuar lembrando disso. Eu acho que o Garro vai levar isso para o restante da vida dele, e aí quando tiver o julgamento lá no futuro, não deve demorar tanto assim, mas imagino que demora alguns meses para ter esse julgamento, a gente vai entender o que pode acontecer com ele, mas a princípio a legislação lá, enfim, o juiz que julgou
o caso nessa primeira audiência o liberou, está vindo para o Brasil, só não vai poder agora dirigir, e repito, solidariedade aos familiares da vítima. Essa chaga não tem jeito, né, Massini? É inesquecível na vida do cara. O pessoal lembrou bem do acidente do Edmundo, que aconteceu em 95, né, por aí. Um acidente horrível também com vítima fatal, e, enfim, é inesquecível. Mas é impossível que isso não afete diretamente o Garro, enfim, vai se apresentar e tudo mais. Muito difícil falar sobre as circunstâncias, a gente não sabe nem direito o que aconteceu, né? Precisa ver aí, gente, o Garro precisa ser punido, né? Precisa ter uma punição para ele, o que o Código Penal argentino, levando em consideração todas as circunstâncias e atenuantes ou não do que aconteceu, é sempre prerrogativa de quem está dirigindo, né? Tentar evitar que isso aconteça, mas tem momentos que não dá, que isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós, né? E ele vai ter algum tipo de punição. Agora, a sequela que tem na família da pessoa que foi vítima, que morreu, isso é irreparável, né? Uma perda irreparável, uma vida que se vai. E para o Garro, tem o exemplo do Renan, recente, né? Jogador do Palmeiras, que estava emprestado ao Bragantino, que atropelou e matou um ciclista e foi embora do Palmeiras, né? O Palmeiras não quis mais continuar com ele. Enfim, tem essas situações O jogador do que Bragantino as. também era do Palmeiras, né? Oi? O jogador do Bragantino que também era. Ele estava emprestado ao Bragantino, né? Sim. Era jogador do Palmeiras, o Palmeiras não quis mais, o Bragantino, obviamente, devolveu, e ele está lá num desses au aí da vida, no mundo árabe, aí seguiu a vida dele, mas vai seguir respondendo o processo. Precisa ver como que é o Código Penal, né? Argentino, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, mas vai ter punição, sim, mesmo que seja atenuada pelas circunstâncias, mas isso vai acontecer. Bom, essa é uma das questões fora de campo do Corinthians. Agora, Vessone, tem outra, e essa não é nem do âmbito pessoal de um jogador, no caso o Garro, é a questão da Bet do Corinthians, a Esportes da Sorte, que ela foi impedida agora pelo STF de operar no Brasil. É uma das bets que está impedida de operar no Brasil, assim como a do Flamengo. São os dois clubes que estão com as bets impedidas de operar no Brasil, questão de idoneidade, várias questões aí envolvendo a bet que patrocina o Corinthians. No caso do Corinthians, tem um agravante porque ela paga os salários do Memphis. Essa já é uma questão inicial aí sobre essa questão, e vamos dizer que não era uma coisa impossível de se acontecer. Já estava sinalizado que poderia acontecer algo assim, desde a outra vez, quando ela também foi proibida, depois ela conseguiu a autorização lá pela Lotérgia do Rio de Janeiro, mas agora não passou nesse novo crivo do governo sobre as bets. O que é uma questão bastante preocupante, me parece, para o Corinthians, super endividado e tal, nesse começo do ano. Eu também acho preocupante, porque isso foi uma decisão já do STF, então aparentemente é difícil ter algum tipo de reversão. Ela terá que fazer algumas coisas, mudanças ali, ou a parte burocrática, ou de documentação, ou algumas outras situações para que ela seja liberada. Porque, pelo visto, eu ia falar manobra, mas a palavra não é manobra, mas aquela saída que ela teve de ir via Lotérgia foi isso que o STF cortou e não deixou mais. Então, acho que ela vai ter que se regularizar e virar uma possibilidade de operação nacional por ela mesma e não via Lotérgia. Ela vai ter que dar um jeito nessa situação. O Corinthians também está em compasso de espera. Você cita até patrocinadores de cores do Flamengo, mas na verdade eles também são de vários clubes, né? Tem vários clubes aguardando aí essa situação. Bahia, Ceará, Grêmio, enfim, tem um monte de clube aí que está aguardando essa situação, porque elas eram patrocinadoras, são de 7 ou quase 10 clubes aí do Brasil, umas master, outros menores espaços, mas enfim, são patrocinadores. O Corinthians se diz resguardado com uma multa alta, caso a Esportes da Sorte tenha que sair.
assim como o Corinthians, por exemplo, teve que fazer acordo com a PixBet, quando tira a PixBet lá da camisa e tal, e aí está na justiça, já teve bloqueios judiciais, o Corinthians provavelmente tome essa decisão invertida e passe a buscar os seus direitos também na justiça contra a empresa. O Corinthians joga em meados de janeiro, então imagino que até lá o Corinthians vai ter uma solução para esse caso, precisa ter, porque ele também não vai poder divulgar o patrocinador, porque ele não vai ter uma autorização nacional. E é isso. Eu acho assim que as bets, como elas estão muitas, são muitas bets, muitas com muito dinheiro, assim como saiu o anterior e entrou essa, eu não tenho a menor dúvida que o Corinthians, isso é uma questão de um mês, para ter uma outra e pagando igual, enfim, eu acho que isso não vai mudar muito. No caso, aí você põe lá um pedaço para o Memphis, acho que até isso daí vai ter ali 20 dias, um mês ali de problema, mas acho que depois, sinceramente, como essas bets têm dinheiro, como elas estão investindo, sai uma, entra outra, vai ser uma situação que eu acho que vai ser resolvida. Mas, obviamente, você tem o desgaste de sair de novo, o patrocinador, aí você tem a camisa que muda agora em abril, final de abril, começo de maio, ela muda o modelo, né? E aí o clube fica sempre muito nessa coisa. Aí a fornecedora fala, e aí, o que a gente estampa aqui? Pô, eu vou ter que fazer um monte de camisa de um jeito, por mais que você coloque a estampa em cada uma delas, mas fica aquela coisa da fornecedora reclamar, pô, vai mudar de novo, enfim. Você vai ter que tentar resolver isso o mais rápido possível, mas essa é mais uma das preocupações, né? A gente citou o Garro e tem essa. Se a gente para pensar no mundo normal, esses dois casos poderiam não estar existindo e você começar o ano em 25 como terminou em 24, em paz total, com perspectivas e tal, mas você já tem essas dois grandes problemas. Um individual na vida de um jogador, na parte pessoal, e a outra dessa parte de dinheiro e de marketing do clube, né? Massa, tem essa questão também do salário do Memphis e tal. E aí, muita gente fala, também pagava muito além do mercado. Quando a esmola é muita, o santo, quando a esmola é muita, se desconfia e tal. Aquele ditado que se Tanto fala. desconfia, é assim. Exatamente. Quando a bola é demais, Mas é a segunda. Agora já é menos que o Flamengo, tá igual do Palmeiras, não paga mais, não. Já. Também tem isso. Não é tão mais. Mas, enfim, é um enrosco aí para o Corinthians. Se tem uma coisa que o Corinthians não deveria se meter agora, é em problema com grana, mais, né? Então, o problema me parece meio óbvio. Me lembro, é bom que a internet tem memória, né? Só para os apreciadinhos. Lembrem-se do que eu disse quando o Renan, jogador do Palmeiras, matou uma ciclista na rodovia que liga Bragança a Itatiba. Eu disse, tem que rescindir o contrato dele de forma unilateral, não dá mais. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, é como se viesse uma lei que proibisse, que obrigasse as pessoas a usar o cinto de segurança, e aí o Estado, o governador falou, não, aqui não vai usar. Então, isso é óbvio, lembro de ter falado isso, que isso ia cair, claro que ia cair. Agora, entendo que o Corinthians, com a força que tem, vai achar uma outra bet aí, vai não sei o quê. Agora, vai ter que achar uma bet para pagar a mesma coisa que ou mais que paga para Flamengo e Palmeiras, e vai ter que ir um plus para pagar o Memphis, né? Porque o que está no contrato ali é o plus para pagar o Memphis. Se isso tiver uma desconexão do dinheiro que vai entrar para o pagamento do Memphis, vai ter que atrasar. Ou vai ter que atrasar de outro para pagar o do Memphis. Porque isso não está está na folha de pagamento do Corinthians, mas né, é um negócio assim, está aqui, porque toma lá da cá, entra o dinheiro, vai lá, paga o mês, porque é obrigação do Corinthians usar este dinheiro para, né, pagar um jogador diferente, né? E deu muito certo. Isso acho que não tem nenhuma discussão. O Corinthians está com o elenco quase pronto para o ano. Não tem que contratar mesmo, quase nada. Só eu achei uma aberração esse negócio do Fagner, mas a gente pode falar quando vocês quiserem, porque eu achei uma aberração o Corinthians mandar o Fagner para o Cruzeiro, renovar o contrato dele por 2 anos, pagar ainda uma parte, acho que é metade, né? No salário do Fagner para ele jogar no Cruzeiro.
Fagner ficou bem de chuteira verde. Acho que é a primeira vez na vida que ele coloca chuteira verde. Então, Causou revolta, né, essa história dos corintianos ficaram ainda bravos. causou. É mesmo? Os Mas agora corintianos, o não Corinthians tem Mas ficou nada a bravo. ver. ô Massa, mas sabe por quê? Hum, E eu entendi quem ficou revoltado, né? Nem foi meu caso, nada, mas para mim, enfim, porque ele tá sob contrato, né? Ele tem 2 anos de contrato com o Corinthians. Ele só está emprestado ao Cruzeiro. Ele não rescindiu com o Corinthians. Então, para muita gente, ele poderia ter evitado isso, mas eu, particularmente, depois que foi para o Cruzeiro, a aberração é o que o Massa está dizendo. É renovar por 2 anos. Aí sim, esse eu estou revoltado. Você renova por 2 anos e no seu primeiro ano do novo vínculo empresta para um concorrente nacional, pagando metade do salário, de acordo com a imprensa de Minas, para um clube que o dono é bilionário, é uma das maiores fortunas do Brasil. O mercado dele acho que é o sexto que mais faturou no ano passado. O cara gastando milhões de euros para comprar um monte de jogador, pagando um monte de salário de milhões e milhões para veteranos, e aí o Corinthians paga, não só não cobra nada, assim como fez com o Cássio, não, pela cessão, como ainda paga metade do salário. Isso é coisa que o Augusto tanto criticava a gestão anterior. Isso é uma aberração, é uma palhaçada e é revoltante. Eu estou bem revoltado com essa história aí de pagar parte do salário do Fagner, já de não cobrar nada. O futebol de hoje, que se cobra de todo mundo, você não tira um cara sem gastar R$ 1, já está errado. Você imagina pagar parte do salário. Na verdade, o Massini falou, e esse é um bom tema, né, do Fagner mesmo. Agora, Vessone, o que se explica isso? É porque precisa de grana, então precisa aliviar a folha salarial? Foi a explicação do Fabinho Soldado, né, do Fagner. É algo a ver com comissão técnica, não tem não, cara? Sabe aquele... É, Lembra daquela a res- revolta no banco de reservas? Quando a dupla Dias ia substituir, tirar o Garro, e os caras foram ali, Pedro Henrique, Fagner, o Garro não, o Garro não, o Garro não. Então, assim, eu não tenho informação, eu posso dizer o que eu vi. E o que eu vi tá aí, tá claro. O Corinthians lateral, cara, é uma posição raríssima, não só no Brasil, no mundo. Eu, 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 o Fagner, ele poderia ser útil ao Corinthians, né? Durante o ano, não vai ser titular mais, ok, mas poderia ser muito útil, principalmente nos jogos em casa, certo? Onde ele joga, inclusive, com a caixa de ferramenta aberta e joga ele normal. O Fagner jogando em casa é uma outra história. Agora, o que me espanta é renovar o contrato dele por 2 anos e emprestar pagando. Para mim, tem a ver com a direção, com a comissão técnica que falou: meu, tá, vamos dar uma reciclada aí e tal. Então, mas aí que tá, mano. O Tironi tem razão, o Fabinho alega isso. Ah, estamos guardando um pedaço da folha para usar com outro jogador. Só que eu vou pegar o outro lado da história. E os milhões que vão ser jogados na lata do lixo, pagando metade do salário? 4 milhões, 5, 6 milhões, que o clube simplesmente vai pagar durante um ano inteiro para ele jogar em outro clube. Eu não estou preocupado com o espaço que está abrindo na folha, eu estou preocupado com 5 milhões de um clube que já não tem dinheiro para o cara jogar num time que, que o dono é bilionário. Então, isso daí, para mim, essa explicação não cola. E esse lance do Ramon, e o Massa tem razão, tem a ver porque claramente o treinador liberou, senão não teria tirado ele. No último jogo lá, que não valia nada contra o Grêmio, ele não apareceu. Ele não foi, alegou lá dores, não sei das quantas, aquelas coisas de última rodada, e não foi. Então ali você já via que tinha um clima estranho. O problema, Massa, é que aí as coisas não acontecem direito no começo do ano, igual o Silvinho, em fevereiro mandou embora. Aí você toma uma decisão como essa e dá esse poder para o treinador, aí as coisas não acontecem, você demite o cara, e aí você demitiu porque é pedido dele. E aí você tirou o Fagner a pedido dele, aí ele já não está mais com você. Aí você vê o Fagner em outro clube e você, vou dar espaço para o Léo Manal, menino da base, tá tudo certo, fazer o teste no Campeonato Paulista. Então eu sou muito contra essa coisa assim. O clube tem que ter uma hierarquia. Falou, Ramon, é o seguinte, eu renovei com o cara, estou gastando uma bala por ano, você vai contar menos com ele, tá tudo bem, eu entendi. Eu vou tentar arrumar uma solução. Só que eu vou tentar arrumar essa solução, mas eu vou me proteger como clube. Eu não posso fazer
me onerar, eu acabei de renovar, vai pegar muito mal, eu vou tentar uma solução. Se aparecer alguém que fique com o salário dele, que a gente não... ou que ele aceite a rescisão de contrato e tudo mais, se eu ver que tem uma parte boa para o meu lado como instituição, eu acato o que você está dizendo. Senão ele vai fazer parte do elenco, você quer deixar ele afastado, você deixa ele afastado, alguma coisa eu preciso arrumar aqui. Mas você não pode, na minha visão, deixar o treinador, que não é nenhum treinador de igual Abel Ferreira de 4 anos no clube, é um treinador de poucos meses no clube, fazer isso e você deixar um ônus desse tamanho para você, para a instituição. Eu, sinceramente, eu não concordo com essa atitude, não. E eu acho que é completamente... O Fabinho explicando, ele fica até meio constrangido, porque realmente não tem explicação. Você renova por 2 anos e empresta o cara. Não faz aos 35 anos. É uma aberração tudo isso que está acontecendo aí. A Mariana Florencio, ela manda mensagem aqui, que até vou colocar na tela, fala: vi que a metade que o Corinthians vai pagar é porque seriam dívidas antigas que o Corinthians fez no acordo da renovação de contrato, que seria parte do pagamento seria de dívida com Mariana, isso é pior ainda. Isso é mais risível ainda. E isso não tem o menor cabimento. Quem está inventando essa história, quem está passando para frente isso daí, está inventando uma história. Sabe por quê? Você simplesmente, ao invés de... Vamos dizer que vai ter dívida, obviamente tem dívida. Ao invés de você estancar essa dívida, não estancou com o Renato Augusto? Ô, Renato, deu, hein? Aqui nós paramos por aqui. Eu tô te devendo, mas paramos por aqui. Ô, Gil, eu te devo, hein? Mas paramos por aqui. Ao invés de estancar isso e parar por ali, e aí depois você tenta resolver, você põe mais 2 anos para que essa dívida vá aumentando e você crie uma nova dívida. Faz sentido? Não faz sentido. Ou você estanca ela, como você fez com o Renato, com o Gil, com o Paulinho, com tantos outros. Então, esse argumento, isso é uma mentira. Isso daí, quem trouxe está tentando arrumar uma desculpa para uma aberração que foi ter renovado com ele. Não caia nessa, porque isso não tem nada a ver. Os outros exemplos de jogadores veteranos que acabaram de rescindir na virada do ano provam de que isso não tem nada a ver.